vós outros. Preste atenção, vou ler de novo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria quebrar alguns conceitos a respeito daquilo que pensamos ser um paraíso quando servimos a Deus. Tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal, mas quando o mal vem, ele não vem por si só, ele vem para revelar uma recompensa sobre a sua vida. Nós precisamos aprender que o seguinte: enquanto o povo de Israel estava no Egito, não havia gigantes. No Egito eles eram escravos e trabalhavam para comer. No deserto eles não trabalhavam, mas comiam, e o desafio deles era não murmurar. Mas quando eles estavam às portas da terra prometida, os gigantes se levantaram. Os gigantes nunca vão se levantar no deserto da sua vida. Os gigantes nunca vão se levantar na escravidão, no Egito. Os gigantes só se levantam às portas da terra prometida. É impressionante que a terra, ela não é um ambiente como eu quero que a terra onde eu moro, que o meu ambiente seja um paraíso. Preste atenção, até no paraíso, Adão e Eva tinham um inimigo. Até no paraíso, Adão e Eva tiveram um opositor. O inimigo, ele é tão necessário que até Deus tem um. O inimigo, ele é necessário na sua vida. Você nunca vai passar por essa terra sem a presença do inimigo para você. É importantíssimo um inimigo para o seu crescimento. Não, eu não tenho inimigo, eu só tenho amigos, eu sou crente, bonzinho. É por isso que você tem inimigo. Tem gente que não suporta a sua bondade. Os inimigos sempre se levantarão. Você não vai passar por aqui sem ter inimigo. A terra é um ambiente de conquista, a terra é um ambiente hostil, aonde os inimigos se levantam, mas eles se levantam para que a sua recompensa seja revelada. Então o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Jesus disse, lembre-se, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Ou seja, se Jesus teve inimigo, quem sou eu para não ter o meu? Eu não posso ser maior do que ele. O servo não é maior do que o seu senhor. E eu queria conversar com vocês aqui nessa noite sobre alguns fatos que precisamos entender sobre o nosso inimigo. E não vou aqui espiritualizar, é o diabo, é o inimigo. Não, é inimigo mesmo. A pessoa que te persegue, aquela pessoa que você olha para ele, esse é o cão dos infernos. Deus manda eu perdoar, mas eu quero que ele vá para o inferno. Mas eu tenho que aprender a perdoar, mas por enquanto eu não quero. Não tem essa pessoa? Tem, seja sincero, irmão. Abre o confessionário aí. Tem pessoa que você olha e perdoa e passa a batida. Agora tem gente que você quer matar. Você diz assim, eu não posso. Assim, Deus vira o rosto rapidinho aí, esquece de mim um pouco. Não tem, irmão. Irmão, tem aquele que você olha assim e diz assim. E aquele que é irmão, que você diz que te dá a paz do Senhor. Aqui não tem, não, só tem lá no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, em Fortaleza, em Juazeiro do Norte. Não existe isso nas igrejas. Amados, sempre haverá. Lembre-se que no paraíso era Adão, Eva, Caim, Abel, viviam numa paz, e eles conseguiram arranjar confusão. E conseguiu ainda, num só dia, 25% da população do paraíso morrer. Porque tinham 4, morreu 1, morreu 25%. Acabou.
Nem no holocausto, como diz Cláudio Duarte, nem no holocausto morreu tanta gente assim num só dia. Preste atenção. Você precisa entender algumas coisas sobre o seu campo de batalha, sobre conquistas, sobre batalhas terrenas, mas conquistas que são terrenas e espirituais também. É preciso entender algo que às vezes a gente não entende, porque a gente quer ser espiritual demais e acaba esquecendo que você ainda mora aqui, que você tem sentimentos, que você tem alma, e que você deixa de ser sincero com Deus, e por causa disso as nossas orações às vezes são orações falsas, até mesmo hipócritas. Eu costumo dizer o seguinte: se você não sabe orar, então ore errado, mas ore com sinceridade, porque é preferível você orar a sua sinceridade equivocada do que ter uma oração hipócrita diante de Deus. Ore, pelo menos ore o seu equívoco com sinceridade, que Deus ama uma oração sincera. Um coração contrito e quebrantado, esse não desprezará o Senhor. Então seja sincero ao orar. Primeira coisa que eu quero que você entenda, dentro desse contexto em que se perseguiram a Jesus, vão perseguir a você, porque o servo não é maior do que o seu Senhor, é que você, na hora da revelação do seu inimigo, é que você nunca escapa de uma batalha. Você simplesmente tem que aprender a lutar. A guerra é a prova de que um inimigo discerniu o seu futuro. Cada vez que uma batalha surgir na sua vida, é porque o inimigo discerniu aonde você vai chegar. Toda vez que uma batalha se levantar, que o inimigo se colocar à sua frente, fique contente, é porque ele discerniu a sua capacidade, o seu potencial, o seu desígnio, o seu propósito, o seu futuro. Porque o inimigo jamais vai se levantar contra alguém que não tem capacidade de chegar a lugar algum. Preste atenção: se eu estou em um ambiente de trabalho, ou na igreja, ou se eu estou na rua, ou se eu estou em qualquer lugar, e o meu potencial é revelado, no mínimo, as pessoas que se opõem contra mim, elas entendem que eu tenho a capacidade de chegar lá. Porém, eles vão fazer de tudo para que eu não chegue. Por quê? Porque é do intuito delas, é do conceito delas, é do pensamento delas. Eles têm a intenção, das mais variadas, que eu não chegue, porque vão se sentir por baixo, porque eu posso prejudicá-los, porque eles podem ser rejeitados, ou porque têm a baixa autoestima, ou porque têm problemas, são inseguros. Mas cada vez que uma batalha se levanta contra você, é porque o seu inimigo já discerniu o seu futuro. Então, sabe o que você aprende com isso? Aprenda que o inimigo revela aonde você pode chegar. Não é só Deus. Não é só Deus que te diz aonde você vai chegar. O inimigo revela aonde você pode chegar. Irmão, Deus acredita em você. Jesus intercede por você. Os anjos olham e dizem: esse é o Filho do Altíssimo que vai chegar lá. E o inimigo se coloca na sua frente, dizendo: não vai chegar. Ele se levanta com barreiras, com murmuração, com fofoca, com mentira. Só que às vezes, mediante esse contexto, aonde toda celestialidade acredita na gente, a gente não acredita na gente. E eu não estou falando aqui de automotivação, ou motivacionismo, ou palestra motivacional, ou pensamento gnóstico. Não estou falando isso não. Eu estou falando em crer que você foi criado para chegar, para cumprir o seu propósito, para chegar aonde Deus disse, projetou que você chegaria. É o que a pastora pregou aqui domingo de manhã. Eis que eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz, para lhes dar o fim que vocês desejam. Eu tenho, você quer? Então você chega. Você não quer? Então não vai chegar. Então não está na mão de Deus? Não, está nas suas mãos. Está nas suas mãos, não está nas mãos de Deus. É bem simples.
Você é um pai que quer o melhor para o seu filho. Você bota ele nas melhores escolas, você bota ele nos melhores cursos. Aí o menino com 18 anos fala inglês, fala espanhol, fala francês. Aí dá uma louca no menino e ele diz: pai, eu passei para medicina, passei para direito, passei para odonto, mas quer saber de uma coisa? Eu vou botar a mochila nas costas, vou viajar o mundo, vou ser hippie. Ele é de maior. Você vai impedir? Você vai fazer o quê? Os seus pensamentos foram: eu criei esse menino para ser um médico, eu criei esse menino para ser um advogado, eu criei esse menino para ser um dentista, mas ele quer ser hippie. Então ele vai cumprir, ele vai sair. Assim somos nós com Deus. Ele tem pensamento ao nosso respeito, e pensamentos de paz, de bênção, para nos fazer prosperar e para dar o fim que nós desejamos. Mas será que nós queremos? Quando ele diz: eu ponho diante de ti o caminho da bênção e da maldição, aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a bênção para que viva. Mas se você escolher a maldição, eu não vou te amarrar e ficar te puxando, não. Você tem esse livre-arbítrio de ir e fazer o que você quiser, mas não é essa a minha vontade para você. A primeira coisa que você aprende é que você nunca escapa de uma batalha, você tem que aprender a lutar. Então nós não temos que ficar chorando: Deus, quando essa luta vai acabar? Quando isso vai parar de acontecer? Não, aprende a lutar, porque se o inimigo se levantou, é porque o seu futuro se revelou. Aprende. Veio uma dificuldade, aprende, irmão. Os maiores tesouros dessa terra não estão na superfície. Eu não conheço ninguém, pode até ter acontecido casos esporádicos, exceções, mas a gente não vive por exceções, nós vivemos por regras. Nós vivemos por regras. Ah, fulano separou, vai todo mundo separar, vai todo mundo divorciar. Não, existem exceções, nós vivemos por regra. A regra de Deus não é bom que o homem viva só, casou, fique casado. Tem pessoas que se separam? Sim, são exceções. Não é assim: não gostei, acabou, vamos divorciar aqui. Não, isso é exceção, isso não é regra. Nós vivemos por regra, e a regra é que Deus odeia o divórcio. Bom, você já viu alguém andar na rua e chutando a latinha, daqui a pouco chuta uma pepita de 5 quilos de ouro, 24 quilates, quebra logo o dedo, mas ele fica logo feliz porque ele tropeçou? Você já viu? Você já viu alguém dizer o seguinte: vou furar aqui em Juazeiro, furar um poço profundo, aí fura, em vez de sair água, sai petróleo? Você já viu? Irmãos, tem que cavar muito para achar petróleo, tem que cavar muito para achar ouro, tem que peneirar muito para achar diamante. O que eu estou querendo dizer é que as maiores riquezas do Senhor estão escondidas, e é preciso esforço para achar. Mas nós não queremos lutar, queremos que as coisas venham fáceis. Você não acha diamante na superfície? Igual criança brincando na praia, Natal, Fortaleza, tem algumas praias que você vai e as crianças olham assim: eita pai, ouro, porque tem algumas partes da areia da praia que tem aquela areia que é mais brilhosa, né? E a criança fica: eita, ouro pai, é ouro, vamos ficar rico. A criança não sabe de nada. Aí diz assim: não tem, você não vai achar ouro na praia onde todo mundo está andando, se divertindo. Você tem que cavar, você tem que procurar, você tem que peneirar, você tem que levar para uma pessoa que vai avaliar, uma pessoa que entende. Não fuja da luta, lute. Você tem que aprender a batalhar. Lembre-se que o servo não é maior do que o seu Senhor. A segunda coisa que eu aprendo é que o tamanho do inimigo sempre revelará o tamanho da sua recompensa. Preste atenção: uma numerosa multidão, 3 povos, isso aí você encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 20 em diante, você pode ler, capítulo 20, versículo 20. 3 povos foram lutar contra o povo de Israel, contra Josafá. E aí Josafá orou, colocou o ministério de louvor na frente. O ministério de louvor foi tocando, e a palavra do Senhor diz que Josafá, mesmo com medo, congregou, jejuou, orou, e mesmo com medo, foi para a peleja. Quando ele foi para a peleja, esses 3 povos eram uma numerosa multidão. Eles foram desbaratinados, diz a palavra do Senhor. E os despojos que Josafá e todo o povo catou
foram tão grandes, que demorou 3 dias e eles não conseguiram recolher tudo. Era uma multidão numerosa contra o povo de Deus, mas quando foram derrotados, havia tanto tesouro, que durante 3 dias eles cataram riquezas. A Bíblia ainda diz assim, era mais tesouro do que eles podiam carregar. Eu aprendo que quanto maior é o meu inimigo, maior é a minha recompensa. Se a tua dificuldade está grande, então te prepara, porque a recompensa é grande também. Irmãos, quanto maior a dificuldade, maior o tesouro. A vida mostra isso. Você olha uma pessoa de sucesso, uma pessoa que chegou lá em cima, você não sabe a história de vida dela. Senta com ela e chora um pouco. Nós queremos, às vezes, apontar quem chegou lá em cima, mas não escutamos o que ela passou. Quantas noites em claro, o quão humilhada ela foi. Eu conheci um homem chamado Seu Milton, tive o prazer de trabalhar com ele, não sei se ele é vivo hoje. Há muito tempo atrás eu vi uma matéria do Fantástico com ele. Ele na época tinha quase 90 anos e ainda trabalhava. Ele é um construtor naval, era chamado Lobo do Mar. E Seu Milton trabalha desde os 12 anos de idade. Eu me lembro uma vez, no primeiro dia que eu entrei no estaleiro, ele foi dar uma palestra para a gente, e ele é uma referência no Brasil e fora do Brasil, deu aula no Japão, em outros lugares de construção naval. Ele falou: eu saía de casa de manhã com um pedaço de pão com manteiga, e aquela era minha comida até a hora de eu voltar para casa para jantar. E isso aí na década de, 60. E ele com 15 anos, ele havia sido eleito, no Brasil tinha um prêmio para operários, para navais. Ele havia sido eleito o funcionário número 1 da área dele. Seu Milton tinha todas as regalias, ganhava não sei quantos mil lá no estaleiro, todo mundo ficava falando do salário do Seu Milton. Mas Seu Milton era surdo de um ouvido, por causa das pancadas que se davam dentro do navio, porque naquela época não tinha tecnologia de hoje, muita coisa desamassava-se nas pancadas. Seu Milton ralou muito, as pessoas falavam, mas ninguém se sentava com Seu Milton para escutar o que ele passou. Amados, quanto maior a luta, maior é o tesouro. Uma pessoa uma vez falou para mim: pastor, está demorando muito. Primeiro, o tempo é de Deus e não o seu. Segundo, é que ninguém anda correndo com malotes e malotes de dinheiro ou de algo que é valioso. Tem que vir no carro forte e com segurança. E o carro forte não tem a mesma velocidade de um carro comum. Se está demorando, acalma, porque o que Deus tem para você é grande e vai vir. Agora é no tempo de Deus. Agora nós queremos o nosso tempo. Está demorando. Nós parecemos Davi angustiado, dizendo: Senhor, manda logo, porque eu tenho somente essa vida para ser homem, e o Senhor tem toda a eternidade para ser Deus. Estou como odre na fumaça, já não estou enxergando mais nada. Pois é como um odre na fumaça que você tem que estar mesmo, como diz no Salmo de 119. O odre ficava na fumaça para perder o cheiro da carne. Ele ficava na fumaça porque se colocasse o vinho dentro do odre, que era feito da barriga do jumento ou do camelo, e tivesse ainda resíduos de carne, apodrecia o vinho na hora da fermentação, e também você perdia o odre. Então o odre precisava defumar, ele perdia toda a carne, ele perdia o cheiro da carne, a mosca posava ali e não colocaria os seus ovos, e dali faria a bolsa para colocar o vinho ou a água, que era chamado odre. Quando ele diz: estou como um odre na fumaça, eu estou sendo defumado, eu estou sendo preparado para ser colocado em mim um vinho novo.
Tem hora que Deus te coloca na fumaça, meu irmão. Você não enxerga nada, mas Ele está te defumando para derramar sobre você algo novo. Algo novo. Então nunca reclame da sua batalha. Toda batalha vai revelar uma recompensa. E quanto maior a batalha, maior a recompensa. A terceira coisa que você precisa aprender a respeito do seu inimigo é que o inimigo não é uma barreira, e sim uma porta para uma próxima etapa. Elias estava com os 400 profetas de Baal e derrotou. E a Bíblia diz que ele passou a fio de espada a eles. Só que Jezabel disse: amanhã, a esta mesma hora, farei com ele da mesma maneira como ele fez com os meus profetas. Elias temeu, correu, se trancou. Veja bem, o inimigo de Elias foi Jezabel. Mas Jezabel não revelou o fim para Elias. Jezabel revelou uma próxima etapa. Por quê? Porque Deus encontra Elias, ou melhor, Deus fala com Elias na caverna e diz o seguinte: Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Desce e unges Jeú rei. Preste atenção. Elias se tranca na caverna e diz o seguinte: acabou o meu ministério. Acabou, para mim não deu mais. Senhor, eu quero morrer. E tem gente que é assim, né? Dramático. Você vai conversar, tem crente que é assim, que você vai conversar com ele, ele diz: pastor, não dá mais, eu quero morrer. Pastor, a vida está muito dura. Aí você: então peraí, deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, eu conheci uma pessoa assim, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas assim, amém? Senhor, prepara, Senhor, leva, Senhor Deus, mas leva. Não, pastor, o que você está fazendo? Diz que não está aguentando mais. Tinha uma irmã que gostava muito de reclamar, e o pastor, amigo meu, o pastor Júlio, ele era muito duro. Pensa no pastor duro, ele vai ouvir essa mensagem. Pensa no pastor duro, ele era aqueles que não aturava muito não. E um dia ele estava naqueles dias, sabe? Aqueles dias que pastor tem aqueles dias, irmão. Você não pensando que pastor tem dias que olha para a ovelha assim, ele quer arrancar lã, mas não é tosquiano não, com máquina não, é, sabe, é na força mesmo. E ele estava nesses dias, e a irmã chegou dizendo o seguinte: pastor, não aguento mais, está difícil, está muito difícil, pastor, eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar, eu estou sofrendo muito. Ele falou: vem aqui, irmã, eu vou fazer uma oração e vou resolver os seus problemas. Ele botou a mão nela e falou assim: Deus, quando ela estiver passando naquela padaria, que a marquise daquela padaria, Senhor, cai em cima dele. Ele falou assim. Ela: pastor, você... irmã, a senhora vem todo dia reclamar aqui, todo dia a senhora diz que não aguenta, está difícil, que não dá, que quer morrer, que... A senhora quer morrer ou não quer? Não, pastor. O meu avô era assim, toda vez que a gente ia se despedir dele, eu falava: benção, avô. Ele: benção, meu filho, até amanhã. Ele fazia assim. Aí eu: que foi, vô? De hoje eu não passo. Como é, vô? De hoje eu não passo. Aí na outra noite a mesma coisa. 12 anos, 15 anos assim. Foi assim, 15 anos. Aí tinha de: o senhor não passa não? Então peraí, então vamos pegar tudo, já vamos passar para o nome dos filhos. Aí ele chorava: vocês não me amam mais, vocês me amam mais. Aí minha avó: o que foi que ele está chorando? Disse que quer morrer, a gente falou que ele vai morrer, agora ele está chorando. Aí ela falava assim: pare de falar maldição, homem. Ela era muito crente, fervorosa, né? Ela era muito crente. Ela falava: pare de falar maldição, você não crê em Deus não? Aí ele olhava para ela e dizia assim: você é besta, mulher. Pensa os dois brincando, e a gente só fazia rir a briga deles. A gente ria. Os filhos, os netos riam muito. E tem gente que é assim, melodramático. E ele, olha só como é que Elias foi melodramático. Olha o que Elias fez: matou os profetas de Baal. Jezabel disse: eu vou te matar. Ele correu para a caverna. Aí ele diz o seguinte: Senhor, mata-me, eu não sou melhor que os meus pais. Elias pediu a morte. Se ele queria morrer, que ficasse lá, não fugisse, porque Jezabel ia matar ele. Jezabel jurou ele de morte. Era só ficar aonde ele estava. Jezabel chegava lá e matava ele.
mas é dramático. Aí Deus diz: Elias, para de drama, desce, porque tem 7.000 que não se dobraram a Baal, e você vai ungir outro rei. E foi Jeú que matou a Jezabel. Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo, ele não é um fim, uma batalha não é um fim, é apenas o fim de uma etapa para a entrada em outra etapa. Elias como profeta, depois Elias, vamos falar assim, foi um líder de equipe, ou melhor dizendo, aquele profeta da escola profética do Velho Testamento, aonde ungiu Jeú, e Jeú matou Jezabel. Diga assim: essa batalha não é o meu fim. Diga assim: esse inimigo não é o meu fim. Ele é apenas o começo de uma nova etapa. Outra coisa, o inimigo é um imã de pessoas corretas ao seu redor, mas também revela toda amizade superficial e desleal ao seu redor. Preste atenção: o inimigo, quando o inimigo se levanta, ele é um imã de pessoas ao seu redor, de pessoas leais, mas também ele revela toda amizade superficial e desleal ao seu redor. Quando a batalha da cruz se levantou, quando ele estava perto de ir para a cruz, quando as horas que antecediam a cruz, foi revelado Judas, o superficial, o desleal. Foi revelado Pedro, o superficial. Foi revelado João, que ficou até o fim. O único discípulo que ficou na cruz olhando Jesus morrer foi João. O único foi João. João foi quem teve a imagem da dor. É por isso que João fala tanto do amor, porque para que você venha ter uma revelação do amor de Deus, você tem que entender primeiro a dor que o próprio Deus sentiu aqui na terra, Jesus Cristo morrendo por nós. Você já reparou que quando você está numa batalha, aquelas pessoas que diziam: eu estou contigo, pode ir, enfrenta aqui, eu estou contigo, tem uns que correm. Cadê? Todo mundo que dizia que vai lá, que se precisar de mim eu estou aqui. Agora outros que você nem imaginava chegam perto de você e são aqueles que mais vão te ajudar naquele momento. Sabe por quê? Porque todo inimigo e toda batalha revela pessoas desleais, superficiais, ileais e íntegras também. O inimigo é um imã de pessoas desleais. Pessoas desleais olham a sua objeção, aqueles que se opõem contra você, e cutucam por trás e diz: é isso mesmo. Ela pensa que é quem? Ele pensa que é o quê? Pessoas leais chegam até você no momento de dificuldade, no momento de batalha, dizendo: eu estou com você. Preste atenção: a rainha Esther estava no palácio, e a Bíblia diz que Mordecai, seu tio, estava sentado à porta do rei, e ele ouviu um plano de 2 eunucos, isso no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 20 em diante. O plano de 2 eunucos que tramavam contra o rei Assuero, e ele falou para Esther. O rei investigou e descobriu que esse plano era verdade. Resumindo, Mordecai foi promovido, Esther ganhou crédito. No meio da batalha, da deslealdade, Deus revelou um amigo fiel, Esther, e Deus revelou a deslealdade dos 2 eunucos. Mas na frente, um homem chamado Amã, ele quis exterminar o povo judeu. E aí Esther já tinha um certo crédito com o rei, e tendo esse certo crédito com o rei, ela revelou o plano de Amã contra o povo judeu. E Amã tinha preparado uma forca para Mordecai.
Mordecai orou, jejuou, o povo orou, jejuou, e Mordecai estava à porta do rei. Em que porta você tem se colocado para que as batalhas venham a ser vencidas? Sabe o que aconteceu? Esther intercedeu. Amã ficou atônito, Assuero abatido, porque foi traído, porque Amã era como se fosse o braço direito dele. Decretou a forca de Mordecai, de Amã, e disse o seguinte: pendura ele nessa forca bem alto. E o povo de Israel foi livre, foi liberto da morte, escapou da escravidão, porque uma rainha e o seu tio, no momento da batalha, foram revelados como pessoas leais e não como pessoas superficiais. No meio da batalha havia o imã de deslealdade, os eunucos e Amã, mas havia a revelação de um relacionamento profundo, que era Esther e Mordecai. Mas você tem que arriscar. A Bíblia diz que quando Esther entrou na presença do rei, Esther disse o seguinte: eu entrarei na sua presença, e se eu perecer, pereci. Você tem que ter coragem. Nós às vezes não temos coragem, porque não se entrava na presença do rei de qualquer maneira, não se podia falar com o rei a menos que não fosse chamado, não se entrava na presença do rei com mãos vazias, não se entrava na presença do rei triste. Imagine, você tirava uma mulher, uma virgem do seio da sua família, arrancava, diz: o rei mandou ele quer uma virgem essa noite, então a gente está caçando todas as virgens do reinado, e busca ela, e você tem que entrar rindo na presença do rei, dizendo: é estranho, não conheço, quer dormir comigo, estava na minha casa, e eu tenho que entrar rindo, porque senão eu perco a minha cabeça. Era desse jeito. Por isso que na teocracia, que quando Deus governava, as coisas eram mais fáceis, e o povo não quis mais Deus governando, o povo quis um rei, e Samuel ficou triste, e Deus falou o seguinte: Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, mas diz a eles, que se eles querem os reis, os reis vão tomar as terras deles, os reis vão tomar os jovens para a guerra, os reis vão tomar as filhas. Eles querem os reis, então vamos dar rei. Aí deu Saul. Esther sabia de tudo isso, mas mesmo assim ela foi preparada para entrar no palácio, e ela disse: se eu perecer, pereci, mas pelo meu povo eu vou. Sabe o que é isso? Coragem, lealdade e não superficialidade. Como é que você tem entrado na presença do rei? Olha a ousadia de Esther: se eu morrer, morri, mas eu vou entrar. Eu vou entrar. Será que a gente tem entrado com ressalva? A Bíblia diz que era para nós entrarmos na presença de Deus com intrepidez e ousadia. Aí a gente entra assim: Deus, se o Senhor puder, se o Senhor puder, o que tem? O que é impossível para Deus? Me diz. Deus, porque assim, o Senhor sabe, né? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Se Bill Gates aparecesse aqui agora, o homem mais rico do mundo, e ele dissesse para você: me pede algo, você pediria 10 reais? O que você pediria? Olha o que Assuero falou para Esther: me pede até metade do meu reinado, eu te dou. Sabe o que era metade do reinado do rei Assuero? Iraque, Irã e Síria. Rei Assuero era 10 vezes mais rico do que Bill Gates hoje, só para você ter ideia. Me pede, Esther. Esther diz: eu não quero nada para mim, eu quero que o Senhor deixe livre o meu povo, porque há um plano para exterminar o meu povo, que Amã, o seu braço direito, está fazendo, e está aqui o que ele está fazendo. Irmão,
ela revelou o plano do braço direito do rei. Ah, mas ela era a queridinha do rei. Ei, esquece esse relacionamento europeu, de novela, de filme, em que o rei baba pela rainha, em que o rei diz assim: minha rainha, o que você quiser, é você que manda, minha rainha, tu és minha rainha. Esquece isso aí. A cultura cinematográfica incutiu isso na nossa mente. Olha como é que era o relacionamento. O rei estava em festa, não sei quantos dias, 3 dias, 4 dias. Aí ele manda chamar a rainha antes de Esté era a rainha Vasti. Aí ele diz: chama a rainha porque eu quero exibi-la para os meus amigos, para que todos vejam como ela é bonita, para apresentar elas a todos os príncipes e os nobres. Aí a Vasti diz assim: eu não vou não, eu estou numa festa aqui com as minhas amigas. Ele diz: não vem? Tchau para você, acabou, foi deposta, perdeu tudo e foi expulsa, só porque recusou entrar na presença do rei. Você está entendendo o que é o reino, o que é a autoridade? Como nós temos entrado na presença do rei? Deus tem dado todos os dias a oportunidade de entrarmos na presença dele, e quando estamos na presença dele, temos que saber que não há impossível para ele. Não há impossível para ele. Um homem na Coreia do Sul, esses dias eu ouvi o testemunho. O filho dele cresceu um tumor na perna, e esse tumor começou a crescer, e os médicos dizendo: vamos ter que amputar. E ele, com uma firme convicção no seu coração, dizendo: Deus me disse que não precisaria, e que ele iria ser curado. E eles começaram um momento de oração, de jejum, me consagrando, e orando, e ungindo, e orando, ungindo, e impondo as mãos, e o menino foi curado. E quando o menino foi curado, ele foi dar testemunho, e ele deu testemunho, e ele foi assim, muito simplório, simplista, melhor dizendo, no seu testemunho. O oriental normalmente é assim. E ele disse o seguinte: o meu filho disse que o meu filho teve um tumor, e Deus disse que iria curá-lo, e Deus curou. Aí a igreja lá na Coreia diz assim: Joe, que é Deus, Deus, Deus. Eles dão uns gritinhos assim, amém. É a celebração deles, assim, é o que eles dizem de mais impactante. Eles não são como nós. E um pastor perguntou assim: mas você chegou lá e de uma maneira simples, eu não vi você pular, gritar, o seu filho quase morreu, quase teve a perna amputada. E ele disse: eu sei o Deus que eu sirvo, ele me disse que iria curar, eu já sabia que a cura já havia acontecido, eu só estava esperando a manifestação dela. Eu sei o Deus que eu tenho, eu vivo com ele todos os dias. Sabe, coisas que eram para ser comuns no nosso meio, nós julgamos por extraordinário. Quando uma pessoa devolve algo, sai na televisão. Quando uma pessoa é curada de um milagre, tem que dar testemunho na televisão, em todos os canais. Irmãos, nós servimos um Deus que faz isso a todo momento. É porque nós supervalorizamos os nossos inimigos e desvalorizamos a Deus. Quando nós desvalorizamos a Deus e supervalorizamos os nossos inimigos, todo milagre é extraordinário. Meu Deus, como se Deus não pudesse fazer milagre. Deus curou, maravilha, vamos dançar 3 dias, amém, glorifique, dance 3 dias, por uma cura que Deus fez, por uma caixa de fósforo que Deus deu, ou por algo grandioso que Deus fez na sua vida. Mas saiba de uma coisa, que para Deus uma lata de refrigerante, ou um pedacinho de casca de banana podre, e um avião é a mesma coisa, porque para Ele não há impossível. Somos nós é que temos escalas de valores deturpadas. Nós é que temos escala de valores deturpada. Toda vez que o inimigo se revelar, junto com ele vem um imã de pessoas corretas ao seu redor, mas também revela toda amizade superficial. O adversário sempre limpa o seu círculo de amizade, sempre. Você pode ter 50 pessoas, um adversário vai realmente dizer:
quem é aquele que está com você. Ele vai limpar o seu círculo de amizade. Os seus melhores amigos não são aqueles que estão com você no momento em que você tem dinheiro para pagar tudo para eles, mas é aquele que, quando você revela a sua fraqueza, ele diz: eu estou aqui para te ajudar e não para te apontar. Quer saber quem é que está ao seu redor realmente? Quer saber? Quer saber quem é que trabalha para você porque gosta de você realmente? Pague adiantado. Um amigo meu, Júnior Santos, ele, quando contratava um construtor, ele pagava adiantado. Aí uma pessoa perguntou para ele: e se o cara fugir com o seu dinheiro? Ele: não tem problema, ele só revelou quem ele era. Uma hora ele ia me dar um cano mesmo, pelo menos foi só com isso que eu paguei, porque se ele pegasse mais confiança, eu desse mais dinheiro, lá na frente vai ter um prejuízo pior. Quer saber quem é que está com você? Dê dinheiro a essa pessoa, porque não é o que o dinheiro rouba a pessoa, o dinheiro apenas revela quem a pessoa é. Quando você paga adiantado, você que é um funcionário, você vai ver se essa pessoa está com você porque gosta de você, ou se ele começar a faltar. Se ele dizer: não, eu não vou mais, eu fiquei doente, pegou o dinheiro, viajou, foi para Jericoacoara, ficou doente, ó, recebeu adiantado. Aí você vai ver se ele está com você porque ele quer fazer parte da sua equipe, porque ele quer levar a sua empresa para cima, ou porque ele está com interesse. O inimigo sempre vai revelar a superficialidade e vai limpar o seu quadro de amizade, o seu círculo de amizade. E para finalizar, o inimigo é tão necessário para a sua bênção como a oração é necessário para o favor de Deus. Se você não tivesse um inimigo, você ia ficar entediado. Todos os dias nós precisamos de desafios. Todos os dias. Se a sua vida não tiver um desafio, a sua vida é um tédio. Já pensou você acordar todo dia, olhar para o sol, parecendo um desenho animado? Que sol bonito! Olá mar, que mar bonito! Olá céu, que céu bonito! Olá vento! E vai, não tem um desafio, não tem um obstáculo para vencer. Irmão, mulheres, quantas mulheres querem emagrecer? Quantas mulheres querem emagrecer? Levante a mão aí. Quantas mulheres querem emagrecer? Homens também, os homens querem emagrecer. Que parar com esse preconceito que só mulher quer emagrecer. Ah lá, tem gente que levantou as duas. Minha mulher. Mas tem desafio. Tem um desafio. Você tem que entrar na dieta, você tem que fazer academia, você tem que bolar alguma coisa. Tem um desafio. Sempre vai ter um desafio. Todo objetivo vai revelar um desafio, irmão. Assim é no reino espiritual. Todo lugar aonde você quer chegar vai ter um desafio. Você não vai conseguir fazer algo para Deus apenas porque Deus te deu um dom. Não existe isso. Deus me deu o dom de louvar, Deus me deu o dom de orar, Deus me deu o dom de pregar. Sempre vai haver desafios. Sempre. Tem dia que a gente chega aqui que você não está tudo ligado certinho, mas não dá certo. É um desafio. Tem dia que é uma luta para a gente chegar aqui. Eu, a pastora, é um desafio. Todos os dias você tem um desafio, mas eu creio que cada desafio é para o crescimento e cada desafio gera uma recompensa. Por isso, todos os dias, quando o inimigo se revela na minha vida, eu digo: obrigado, Deus, porque eu sei que eu estou para entrar em uma nova etapa. Uma página do livro está sendo virada. O inimigo revela uma nova etapa. Finalizando aqui, quando Davi estava no pasto, mexendo em esterco de ovelha, nada acontecia na vida dele. Mas quando ele chegou diante de Golias, ele vislumbrou uma nova etapa, a entrada no trono. A opção é sua. Fica no tédio, mexendo em cocô de ovelha, onde nada acontece, ou mata o gigante e entra no palácio. Enquanto ele estava só com ovelha, nada acontecia. Mas quando ele olhou para o gigante, ele disse: se eu matar o gigante, eu entro por aquelas portas e sentarei no trono.
Dito e feito, ele matou o gigante. E depois que Deus ungiu Davi, Saul ainda ficou 30 a 32 anos no trono, sendo rei sem a autorização, sem a proteção divina. Mas Davi todos os dias olhava e dizia: há uma promessa para mim, porque eu matei aquele gigante quando eu era novo, e foi-me dito que eu assumiria o trono. Todos os dias Davi olhava para o trono e dizia: um dia eu vou sentar lá. Davi nunca passou a perna em Saul, sempre esperou a vez dele. Mas para isso ele teve que matar o gigante. O gigante estava dizendo há dias, afrontando o povo de Israel. Davi olhou Golias e disse: quem é esse incircunciso? Davi não viu o gigante, Davi viu um incircunciso. Davi não viu a dificuldade, Davi viu um inimigo qualquer. Ele não falou: quem é esse homem de 2,90 metros a 3,10? Não, ele disse: um incircunciso como outro qualquer. Eu vou contra ele. Irmãos, não olha para o gigante, olha para a promessa. Olha para a promessa. Aquilo que você olha gera conceito em você. Aquilo que você olha, pastor, isso não é gnosticismo, física quântica, neurociência. Vai para a Bíblia então. Se a neurociência diz, ela não está descobrindo, ela está apenas confirmando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jacó pegou as varas e descascou de maneira com que ela ficasse listrada. Acho que Gênesis 32 ou 33 diz, descascou de maneira que ela ficasse listrada, fez uma cerca de varas listradas, colocou as ovelhas no meio, e as ovelhas cruzavam e pariam, e as ovelhas eram listradas conforme as varas que Jacó colocou em volta das ovelhas. Labão disse: as listradas que parirem são suas, as outras são minhas. Não havia jeito das ovelhas nascerem listradas, por causa das cores dela, não eram salpicadas. E Jacó falou: tudo bem. Pegou as varas de tálamo e começou a riscar as varas, e fez uma cerca, e colocou, e as ovelhas pariam no colo de Jacó, e a Bíblia diz que elas eram listradas, e Jacó enriquecia todos os dias, e ficava mais rico do que o seu tio Labão. Aquilo que você olha é aquilo que tem o poder de nascer na sua vida. Você fica olhando para o gigante, fica olhando para a desgraça. Eu fico o dia inteiro assistindo Cidade Alerta, na noite você não quer sair de casa. Todo dia você vai no mercado, mas se você passar o dia assistindo Cidade Alerta, você vai na esquina e vai dizer: é igual aquela velhinha, foi estuprada quando foi para a esquina, aquele homem, mataram ele, ninguém sabe até hoje quando ele saiu de casa, porque você só assistiu isso. Agora quando você vai para o cinema, que você assiste Homem-Aranha, Superman, Batman, irmão, eu saio do cinema assim, ó, você sai, Liga da Justiça, os Vingadores, você sai empolgado. Não é assim? Por quê, irmão? Aquilo que você assiste, aquilo que você fica vendo, vai gerar uma ação, que vai gerar um hábito, que vai gerar um conceito, que gera um sistema de crença, que gera um comportamento, que vai gerar um resultado na sua vida. O que você tem visto? Portanto, hoje, chegando em casa, bote na tela de descanso do seu computador o seu objetivo. É assim, quando eu queria decorar versículo, todos os dias eu enchia a casa, botava no espelho do carro um Provérbios, no espelho do guarda-roupa outro, aonde eu ia tinha versículo bíblico. Eu virava, não tinha, eu ia escovar o dente, tinha versículo. Eu entrava no carro, no retrovisor, tinha versículo. Eu ia à porta do guarda-roupa, botar uma roupa, tinha um versículo. Não tinha jeito, eram 3, e quando eu decorava aqueles versículos, arrancava tudo e botava outros. E na tela do meu computador, eu sempre coloquei, até no meu celular, se vocês verem no meu WhatsApp, é um monte de gente assim, ó, não é? Adorando a Deus. Por quê? Porque o meu sonho é ver uma multidão se rendendo a Jesus.
É isso. Eu não sonho com Ferrari, não tem essas coisas não. Se Deus quiser dar para você, dá, você me empresta, amém, glória a Deus, a gente anda, amém. Ah, Senhor, eu quero um iate, ótimo, tenha o seu iate, me chame para andar, amém, do seu iate, na sua casa. Eu não tenho essa, eu não, eu quero ver vidas se rendendo ao Senhor, todos os dias, vidas se rendendo ao Senhor, todos os dias, vidas se rendendo ao Senhor. Se coloque de pé, aleluia, aplauda o Senhor.